Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar, mas já tô dando boa noite. Vamos começar mais uma live abençoada. Bora, quem tá preparado aí para essa noite poderosa? Quem já for entrando, boa noite, Alessandra. Tudo bem? Já compartilha a live aí, tá bom? Para o pessoal poder entrar. Hoje nós vamos ter aí um testemunho maravilhoso da nossa querida Karina. E bora, né, gente? Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui o volume. Vou esperar a Karina entrar. Alessandra, compartilha a live aí com o pessoal, tá? Eu vou aqui compartilhando também. Amém, Alessandra, amém. Deus abençoe você também, viu? Deus possa te abençoar grandemente. Tô aqui compartilhando a live. Compartilhando aqui com o pessoal. Karina, se você quiser mandar o convite, tá bom? Aí eu já te aceito. Pra gente poder começar essa live abençoada. E aí o pessoal vai entrando. Olha o fundo musical que a gente tá escutando. Confia. A porta que eu abro ninguém fecha. Eu sou Deus. A porta que eu abro ninguém fecha. Para você que vai assistir essa live depois que essa live acontecer, porque vai ficar gravada. Se você ainda não conhece a Karina, gente, eu vou deixar depois tudo certinho, tá? Para você poder seguir. Tem também o canal no YouTube, para que você possa dar uma olhadinha lá. É bênção demais. Deixa eu aceitar a Karina aqui. Foi aí, Karina? Glória a Deus! Deixa eu me ajeitar aqui. Glória a Deus! Aleluia! Boa noite! Ai, que delícia! Você me vê bem? Oh, meu... Tô te vendo. Peraí. Muito bem, muito bem. Tá me escutando? Legal? Tá tudo certo? Sim. Ah, é que tá dando... Aqui ele tá travando numa coisinha. Vamos ver, peraí. Eu tô com o olhinho aqui todo vermelho. Paz do Senhor, Babi! Você tá bem, querida? Rapaz, tá tudo bem com você? Eu tô te ouvindo muito bem. O pessoal que estiver na live já coloca que está tudo certo, se o áudio tá saindo legal. Ai, que delícia! Deus é bom! Amém! Tá aqui, viu, Fabi? Obrigada do convite, tá? É uma alegria muito grande para mim te receber aqui no Instagram, com certeza. Amém. Eu te conheci há pouco tempo, mas já fiquei assim completamente impactada só de olhar. Tem pessoas que só de olhar a gente percebe o brilho do Espírito Santo na vida da pessoa e Deus, é só bênção, só bênção. Só ele só mesmo, bênção, né, Fabi, para fazer em nós, né? É isso, é ele. Amém. É ele quem faz, a Glória gente só é o instrumento. Karina, à vontade, tô aqui na vamos fazer o seguinte. Você vai me dando vamos as diretrizes fazer e eu o vou seguinte. indo. Essa live, ela sempre fica salva mesmo. Então, o pessoal que foi entrando depois é só voltar e assistir a live do início, tá? E aí a gente vai começar essa live pra gente não perder muito tempo, porque eu tenho certeza, né, que essa live vai ser, assim, um divisor de águas na vida de muita gente. Eu também creio. A intenção dessa live é que ela possa alcançar o coração das pessoas, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né, para que possam ser alcançadas, tocadas no seu coração e que a vida de tantas pessoas possam mudar através
desse testemunho, né, que você vai contar. Glória a Deus. A nossa intenção é essa. Amém. Amém. Amém? Eu vou silenciar aqui o meu microfone para não dar nenhuma interferência. E aí você fica à vontade, tá bom? E é isso. O pessoal que foi entrando na live, gente, deixa eu só dar um recadinho rapidinho, Karina. O pessoal que foi entrando na live, se vocês puderem, compartilhem a live também, né? Para que outras pessoas possam estar aqui. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Eu vou silenciar aqui agora, Karina, e é com você. Se apresenta e fica à vontade, amém. Tá bom? Gente, paz do Senhor. Eu quero aqui dizer para vocês, eu estou muito feliz de estar aqui. É uma segunda-feira. Para todas nós mulheres, segunda-feira é um dia desafiador. Jamais eu vou falar que é um dia ruim. Não, é um dia desafiador, porque nós temos vários desafios, né? Eu sou mãe, tenho os afazeres, aí quando a gente volta de viagem, das responsabilidades com as igrejas ou de alguma palestra, alguma ministração, a gente volta, tem a mala, tem as coisas para poder arrumar. Eu falei, Fabi, segura só um pouquinho que eu tô aqui, tá? Já tô entrando. Mas estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Foi uma bênção falar de Jesus, uma bênção falar do nome dele. Fabi, muito obrigada pelo convite. E aí você que está aí do outro lado, nós vamos fazer uma forma bem fácil e bem gostosa, tá? Muitas pessoas às vezes perguntam assim um pouco da história, de como, e formas, e de jeitos. Então, assim, eu quero fazer assim um resumo de uma forma bem gostosa, nada eu não quero que seja pesado, tá? Quero que seja leve, todos vocês venham a ser abençoados. Então, primeiramente, quero orar com vocês, posso? Senhor, eu quero nessa noite te agradecer, papai. Deus, quantas vezes passamos o dia inteiro e não falamos com o Senhor? Quantas vezes, meu pai, fazemos tudo, pegamos o celular, cuidamos disso, cuidamos daquilo, mas esquecemos de cuidar do mais principal, Senhor, a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. E eu quero aqui, Senhor, nessa noite, neste momento, Senhor, unir Senhor, a nossa comunhão, unir, Senhor, as nossas vozes, meu Senhor, para adorar o Teu nome. Unir, Senhor, essas pessoas que estão aqui para glorificar o Teu nome. Talvez você que está aí do outro lado, você vai dizer, Karina, o dia foi tão cheio, é trabalho, tantas responsabilidades, mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom, para dizer, Senhor, não nos deixa fazer nada se não for com a sua presença. Não nos deixa fazer nem nada, falar nada, fazer nada que não for debaixo da sua ordem. Nos faça ser humildes, meu Senhor, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, Pai. Sê conosco, glorifica o teu nome, abençoa a vida da Fabiana, Senhor. Que ela venha ser próspera a cada dia na tua presença, que ela venha cada dia mais reluzir a sua presença quando ela for falar e quando ela for fazer, no todo agir dela, Senhor, que tudo venha ser para glorificação do teu nome. Abençoa, Senhor, esse projeto. Abençoa, Senhor, essa noite, este momento, este culto. Porque para mim, tudo que a gente se reúne para falar do teu nome é um culto ao teu nome, Jesus. E é isso, Senhor. Eu quero te agradecer. Porque quão bondoso é o Senhor, Jesus. Muito obrigado. Amém, amém. Você sabe que eu vou contar algo para vocês que me veio aqui na minha cabeça? Eu sempre conto, falo da irmã Neuza, dessas pessoas, mas me veio algo aqui na minha cabeça que me fez lembrar. Quando nós viemos de Mato Grosso para cá, nós somos em 3 meninas lá na casa da minha mãe. Eu sou a caçula. A gente tem a Vânia, a Rosana e a... Fica aqui que vocês vão gostar desse testemunho. A Vânia mais velha, a Rosana do meio e eu sou a caçula. E aí, nós morávamos lá, então eu fui ter casa própria adulta, já era adulta. Mas na época a gente morava numa casa cedida, lá em Mato Grosso do Sul. E a casa era de tábua, e a casa ela era muito simples, uma casa muito simples, nós morávamos no campo, e era uma oportunidade tão linda que a gente tinha lá, né? Na época o papai morava com a gente, eu lembro, tenho isso assim firmemente na minha cabeça. E isso mesmo, Fabi, o meu testemunho, minha vida, meu milagre, é isso aí. E a gente morava lá em Mato Grosso do Sul, Costa Rica. Não sei se vocês conhecem essa cidade, uma cidade bem pequenininha, ela chama Costa Rica. Nessa cidade onde a gente morava, presta bem atenção, olha que interessante. Um belo dia, minha mãe, eu não tinha os movimentos da minha perna. E naquela época, essa doença que eu vou falar para vocês agora, ela é chamada como mal de Missinioto. Uns falavam a doença do macaco. E eu fui acometida por essa enfermidade. Quando isso aconteceu,
a minha mãe disse que ela ficou muito preocupada. E na época era normal, tá? Tudo que eu falar aqui nessa noite, tudo que eu colocar aqui, entendam, faz parte do meu testemunho, faz parte daquilo que aconteceu na minha vida. Se porventura você fala, nossa, ai, não gostei da forma que ela colocou aquilo, mas tem a ver com aquilo que aconteceu comigo, tá bom? Então, naquela época, a mamãe, minha mãe começou a procurar formas de que eu fosse curada. Então, ela ia pra cá, ela ia pra lá, até minha mãe me levava num benzedor. E eu lembro perfeitamente, era muito usual naquela época. E a minha mãe foi levar eu para um benzedor me benzer, para que eu pudesse ser curado daquele mal semioto. Hoje, Fabi, nem se fala dessa enfermidade mais. Na época, eu me lembro que meu corpo saía até bigato das minhas pernas. Eu lembro perfeitamente. Era um mau cheiro muito grande que tinha. Eu já não conseguia andar. E aí saía essas coisas das minhas costas, sabe? Minha mãe ficava preocupada e corria pra mim, pra cá, pra lá. Ela perdia emprego, na época ela era faxineira, ela não conseguia trabalhar. E a gente sempre foi muito pobre, a gente não tinha condição. Mas uma coisa, a minha mãe falou que gravava na cabeça dela. Que disse que mesmo em cima da cama, eu ia na frente da televisão, oh meu Deus. Eu ia na frente da penteadeira, tinha um espelho muito grande, e eu ficava, a cama era de frente, a cama era bem de frente. E diz que eu pegava uma escova de cabelo e eu fazia assim, ó. Com a escova de cabelo na frente do espelho. Eu ficava em cima da cama, que eu não conseguia andar. E meus movimentos eram muito pouco por causa da enfermidade. Mas eu ficava na frente do espelho com uma escova de cabelo na mão. E a minha mãe dizia que eu cantava. E aí, é onde, por várias vezes, quando eu cresci, me vinha muito questionamento. Mas a resposta já estava lá no início. E às vezes, a gente, Fabi, quer procurar, quer mirabolar as coisas. Ah, eu vou desistir disso. Porque alguém falou pra mim que eu não valho nisso, ou que não dá certo nisso. Pô, eu vou desistir desse sonho, desse plano, porque alguém falou pra mim que a minha voz não dá certo, ou eu não me enquadro nisso, eu não tô dentro do perfil. Ah, eu vou desistir disso, porque alguém disse pra mim que nada a ver. Sabe assim, eu não tenho um jeito, eu não tenho corpo, eu não tenho esteróptico, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, sabe? Então sempre o diabo vai levantar alguém para falar o que ele sabe que você tem, mas o que ele quer descredibilizar em você, aquilo que o céu já credibilizou, entendeu? Isso é ferramenta satânica, ele sempre vai fazer. Então desde lá do início, o Senhor já vinha afirmando sobre mim algo que nem eu mesmo não sabia, mas que ele já tinha declarado que eu seria. Então, naquela época, eu era uma menina de 3 anos, eu era uma criança, gente, eu não tinha noção do ir e vir. Eu não tinha noção de uma mão e a outra, mas a minha mãe vai dizer que eu já fazia isso. Eu pegava uma escova de cabelo e eu falava que eu ia ser cantora, que eu ia cantar. Minha mãe disse que eu nunca falei que eu ia ser professora, nunca falei disso. Minha mãe falava que eu queria ser cantora. Ou alguma coisa que mexesse com arte, que eu também gostava de dançar. Olha pra você ver, olha pra você ver. Os anos se passaram, eu tô acelerando muito. E na época eu sempre fui uma moça muito magra, de um corpo muito bonito. E aí as lojas da região me chamavam para tirar foto. Então eu tirei foto para várias lojas da região e acabei ganhando na época, pra você ter uma noção. Eu ganhei na época de Miss Comerciária Nova Odessa, americana. Eu ganhei Miss São Paulo. Então eu tava envolvida com isso. Pra minha mãe isso, Fabi, pra minha mãe isso era maravilhoso, porque a gente era tudo pobre, não tinha condição nenhuma. O que essa menina tá fazendo? E na minha cabeça quadrada, eu falava, como eu gosto de dançar, eu também gosto de cantar. Na escola, ó, eu tô fazendo 2 pontos, vocês vão entender, sobre cantar, dançar, sobre essas artes que a Karina já gostava. Eu lembro que um dia na escola, tava na sala de aula, acho que eu nunca contei isso aqui. Tava na sala de aula do professor Eterli e eu peguei um caderno. E eu falei assim, hoje eu vou fazer uma música para Ivete Sangalo. Salvo, tá? Eu não sou crente de berço. Me ganharam para Jesus, alguém que insistiu na minha vida. E eu falei assim, nossa, eu vou fazer uma música para Ivete Sangalo. Até porque eu sempre gostei do jeito dela, eu sempre gostei, me identificava muito com ela, sempre gostei de MPB, música assim, enfim. Beleza, vai ser isso, eu vou fazer uma música para ela. E acontecendo a aula do professor, e eu escrevendo aqui a canção para ela. E aí eu escrevia. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas vinha um som de um instrumento. E eu lembro, você perguntar para mim qual foi a letra que eu escrevi, eu vou te falar agora, eu lembro perfeitamente. Eu acho que 12 anos, mentira, mas tinha 13, 14. Essa idade eu tinha 15 anos no máximo, entre isso daí. O tempo passou
E logo eu já tinha me programado, porque tava o Faustão estava fazendo um concurso, ó, presta atenção, onde vai entrar Deus nisso tudo isso daí, tá? No Faustão estava fazendo um concurso para Morena do Tchan. E na minha cabeça, Fabi, na minha cabeça, eu falei, como eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto de arte, eu vou me inscrever, eu vou ganhar como a Morena do Tchan. Claro, eu vou ganhar. Passa. Só que se você fizer um panorama rápido, de quando eu saí do Mato Grosso do Sul e eu vim para Nova Odessa, houve uma menina chamada Renata na minha vida. Essa Renata, ela era uma criança e ela falava, papai, tem como a gente levar a Karina para a igreja? Porque tinha EBF na igreja, entendeu? EBD, perdão, é Escola Bíblica Dominical. Tem como levar? Tem como levar? Aí ela falava assim, papai falava, o Clóvis falava, tem, leva a Karina. Aí ela ia lá. Só que eu ia pra EBD porque eu queria comer, porque eu era muito pobre. Me faltava comida na minha casa. Então, na minha mente, ir para a EBD era para poder me alimentar. Mal eu sabia que o Senhor já estava pavimentando uma rua para mim. De onde ele me resgataria. Então, ali, sem ter noção, porque era criança, acho que eu tinha 8 anos, era muito gente, tem noção? Era muito menininha. Então, ela levava, a gente ia lá, a gente ficava, tinha as brincadeiras, e quando acabava, eu amava quando acabava. A hora que eu mais gostava, na hora que acabava, que eu comia. Entendeu? Então, eu comia muito. Aí, beleza. Aí, quando passou, os anos passou, eu já não morava mais ali onde eu estava, naquele lugar. Então, eu ia só aos domingos com essa minha amiguinha. Então, isso passou. Os anos passaram, ficou. Ficou como se fosse que eu esqueci aqui na minha reserva mental. Mas do céu, a gente não passa nada aos olhos do... Não passa nada sem que ele não veja. Não passa nada sem que ele não tenha um propósito para aquilo. Os anos se passaram e Deus de uma forma tão linda, tão cuidadosa, zelosa. Eu queria me inscrever, eu falei, eu vou me inscrever, pronto. Minha mãe diz que enquanto eu estava me preparando para um próximo desfile, nesse desfile eu ganhei, e aí começou a sair um monte de jornais. Na época, não era rede social. A forma de publicar alguma coisa sempre foi os outdoor, né? E também muito jornal, era jornal. E aí saiu um jornal que eu ganhei como Miss, então era a capa do jornal. E aí esse jornal foi caindo na casa de todo mundo na cidade. Beleza. Diz a minha mãe que ela foi andar numa rua e uma senhora disse assim para ela assim, tudo bem que a senhora, minha mãe, ela, tudo bem. Eu sonhei com a sua filha. Minha mãe, ela, presta atenção, essa senhora escutou minha mãe falando de mim, mostrando o jornal para uma vizinha. E aí essa mulher, que hoje é minha mãe na fé, mas vocês vão saber qual foi a situação, ela falou, eu sonhei com ela. Minha mãe falou, como é que você sonhou com a minha filha, sendo que a minha filha não conhece a senhora, a senhora também não conhece a minha filha? Ela falou, pois bem, eu sonhei com a sua filha. Essa noite Deus me deu um sonho para ela. E quando você vai ler em 1 Samuel capítulo 9, acontece a mesma coisa. De que Deus vai dizer assim, ei Samuel, amanhã a este mesmo tempo virá um, lá da tribo de Benjamim, que é Saul, unge ele, separa ele, cuide dele, porque eu tenho separado ele como capitão de Israel. Deus já havia revelado ao coração de Samuel quem Saul seria e para que ele serviria. Quando a irmã Neuza pega, através e movida pelo Espírito Santo de Deus, que eu não tenho dúvida disso, e ela começa a falar quem era eu e que aquilo que o Senhor tinha. Mas ela falou, ó, como ela era. A irmã Neuza é de posição. Falou assim, ó, mas fala pra ela, quero falar com ela. E eu não gostava de crente. Porque eu gostava de. Entendeu? Não gostava de crente. Tá, beleza. Minha mãe pegou e falou em casa, ó, uma mulher falou assim, você falou, que mulher, mãe? Nem conheço essa mulher. Ela mora ali, filha. Você falar pra mim que você sonhou comigo, você deu uma coisa, deu pra você falar, e você não falar, minha filha, é a pior coisa que você vai fazer. Eu vou falar, fala logo. Aí eu sonhei. Então conta o sonho, eu quero saber. Baixei na casa da mulher. É aqui que mora a irmã Neuza? Ela falou, é aqui. Pode entrar. Ela falou, pode entrar. Ela me falou, pode entrar. Quando eu entro naquela casa, eu entrei e foi a melhor experiência da minha vida. Foi a melhor e a mais chocante, a mais marcante, a mais verdadeira. Então, na minha cabeça, eu ia entrar ali para poder saber o sonho. E eu não entendia o que era revelação, eu não entendia que era... Gente, eu não entendia nada na minha cabeça, mas quando Deus começou a usar a vida da irmã Neuza ali, uma das primeiras coisas que eu sabia que era Deus, quando ela disse essa palavra. Eu, o Senhor, te livrei da cadeira de roda. Eu falei, Senhor... eu vejo que tem alguma coisa estranha aqui. Na minha cabeça eu não entendi explicar. E aí eu comecei a ver o cuidado de Deus comigo ali.
E ali Deus foi usando a boca da irmã Neuza acerca de países, lugares, avião. Aí quando ela falou assim, que estava tendo revelações sobre aviões, que eu andaria em avião, saindo de avião, entrando em avião. Ela falava, meu Deus, quanto avião, Senhor, quanto avião. Aí minha cabeça, olha minha cabeça, eu vou ser a morena do Tchan. Gente, eu vou ser a morena. Na minha cabeça, no meu tic-teco, sem Jesus totalmente. Gente, eu vou ser a morena do Tchan, a morena do Tchan, por isso, é por isso, é por isso. Que Deus está usando ela, gente. Mal eu sabia. Jesus estava com anzol ali na minha boca, dizendo assim, filho, eu tenho tanta pressa em sua vida. Eu tenho tanta pressa em trazer você para o meu aprisco, minha filha, que eu vou permitir um monte de coisa só para você entender que eu estou me revelando a você. Havia uma raiva dentro de mim. Havia muitos porquês dentro da minha vida. O porquê do pai, o porquê da mãe, o porquê quis, porque como o papai abandonou, minha mãe não ficava com a gente. Minha mãe ficava pouquíssimo em casa, pouquíssimo. A mãe ficava muito pouco. E o pouco que a minha mãe ficava, pela vida dura que ela tinha, minha mãe não era amarga porque queria ser amarga. Minha mãe era amarga por causa do abandono de um marido que foi o único homem da vida dela, que não quis cuidar das 3 filhas, mas que cuidou dos filhos, mas que cuidou da amante. Então havia várias coisas mal resolvidas na mãe. E eu era o reflexo da dor da minha mãe. Entendeu? Então aqui eu já deixo algo. Posso deixar algo para vocês aqui? Nunca sangre em quem não te feriu. A dor não curada, ela é transferida. Uma vez que você não cuida de uma dor, ela é transferida. Nunca sangre em quem nem te feriu, em quem nunca te feriu. A dor que não é curada, ela é transferida. E por muitas vezes eu me vi assim, abatida, chateada, sem vontade de viver. Karina, mas você era tão novinha. Oh, minha mãe, mas você nem sabia da minha história. Você não sabia da minha história. Eu era o resultado de um papai que não me queria. Eu era o resultado de um papai que não me quis. Eu era o resultado de um papai que me tentou matar a minha vida na barriga da minha mãe por 2 vezes. Eu era o resultado de alguém que não queria. Mas na minha cabeça, Fabi, eu achava assim, ó, como ele é meu pai, ele vai cuidar de mim. Ele vai me amar. Olha, não vai faltar as coisas. E sabe o que me grava muito bem? Olha, eu vou lembrar, deve estar me vindo essa cena na minha cabeça. Eu me lembro de um dia que eu estava na escola Alvina Maria Adamson, que fica em Nova Odessa, é uma cidade, o bairro São Jorge. Naquele lugar, no exato momento, uma menininha, eu lembro, gente, eu consigo lembrar nomes. A menininha estava comendo na lancheira. E como eu sempre fui pobre, eu nunca tive lancheira. E ela abriu a lancheira e começou a comer. Mas essa menina começou a comer na minha frente. E aquilo foi me dando uma vontade. Aí eu fui lá e falei o nome dela. Eu falei, não vou falar o nome dela. Falei, você não me dá um pedacinho? Ela falou, não. Minha mãe falou que não é pra mim dividir com ninguém. Menina, pra quê? Pra que isso? E a mãe disse que eu cheguei a 40 graus de febre. De tanto que eu passei mal. Saí da escola, fui pra casa e passava mal. Eu passava mal. Karina, por que você tá passando mal? Karina, que você tá passando mal? Karina, por que você tá passando mal? Eu só queria um pedaço de pizza. Eu só queria um pedaço de pizza. Você tem noção disso? E hoje, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Hoje, geração que nós estamos aqui, não, porque a minha é melhor. Não, filha, não é isso não, para, que eu também não sou saudosista. Eu tô querendo dizer assim, que hoje nós estamos vivendo uma situação em que os filhos vão brigar por causa que se ele não tiver um iPhone, é um absurdo para ele. Os filhos vão brigar que se ele não estiver usando um Nike, é um absurdo para ele. Os filhos vão brigar, é um absurdo para ele. O filho vai brigar. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, nesse momento, dizer para você que o Espírito Santo venha trazer de dentro de você a gratidão, ainda no meio de todas as dores, todos os desafios que você vive. Que o Espírito Santo venha trazer para você a verdade que liberta, a verdade que restaura, independente de todas as dores que você já passou. Ei, na época, eu não queria, na minha cabeça. Claro, tinha bonequinhas que eu queria, mas sabe quando você chega num ponto que você até desiste de pedir? De tanto que a gente não tinha recursos, a gente deixou de pedir. Porque não há, ou a gente pedia para poder comer, né? Ou a gente ficava esperando alguém doar alguma coisa pra gente poder usar. Sempre eu falo muito de brechó, mas por que eu falo muito de brechó? Por que eu tô te falando isso pra você? Porque por muito tempo foi essas roupas que vestiu a gente.
Por muito tempo. Então, quando alguém me fala, hoje não, hoje tá virando super moderno usar roupa de brechó, as mulheres criam brechonistas, tem um monte de nomes agora para brechó, mas antigamente as pessoas tinham muito, era um mito, era uma coisa ruim. E foi por muitas vezes isso que me vestiu. Por muitas vezes foi a roupa do outro que me vestiu. Então eu vi o cuidado de Deus na minha vida, eu vi Jesus cuidando da gente. Vinha do outro, que passava do outro, que passava do outro, depois vinha para nossa casa. Tá bom, pelo menos a gente tinha o que vestir. Quantas vezes eu fui para a escola com um sapato maior que meu pé, mas eu tinha o que vestir. Tá, beleza. Eu já fiquei várias vezes chateada? Claro que fiquei. Claro que fiquei, eu era uma criança. As crianças usavam estojo de tipo de alumínio, mas eu não tinha dinheiro para comprar. O meu é aquele de pano. Tá entendendo? É tanta coisa que me vinha na cabeça. E o meu material, eu quero que você guarde isso que eu vou falar agora para você. O meu material escolar era o seguinte, a gente ia para a escola, nessa época já era do Silvânia. A gente ia para o Silvânia estudar. Quando a gente ia, nós éramos em 3. Então a minha irmã, de manhã, ela ia para a escola, voltava, a mãe lavava aquele uniforme, secava no ferro e eu colocava no corpo. Quando eu colocava no corpo à tarde, minha mãe chegava, lavava, minha mãe secava no ferro para minha irmã dar de noite colocar. E nós estamos em 3 mulheres. Minha irmã estudava que saía à noite com essa roupa. Isso foi por muito tempo. Teve vezes da minha mãe teve que ir lá na papelaria e falar, oi, tudo bem? Contar a história da minha mãe e falar assim, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho 3 filhas e preciso comprar material. E eu me lembro da minha mãe lá na papelaria da Norma. Hoje nem existe essa papelaria, esse lugar virou uma agropecuária, mas isso é gravado fortemente no meu coração. Eu lembro do lugar, eu lembro como que eram as coisas. E eu lembro quando eu entrei, eu ficava assim tão feliz que eu ia pegar o material para poder comprar. E eu, meu Deus, que legal, não vou precisar esperar os outros dar. Minha mãe dessa vez vai comprar. E aí quando a gente chegava lá na hora de adquirir o material, era sempre do mais barato. Não dava tempo de falar, você quer esse ou esse? E a mãe falava, era esse e pronto, acabou. E aí chegava na sala de aula, eu tinha uma vontade de também ter. Mas a gente tinha que entender que devido toda a sua história, todo o currículo familiar, a mãe falava, a mãe não tem condição, ou é isso ou você não vai ter nada, minha filha. Então a mãe minha mãe por muito tempo foi... Hoje minha mãe melhorou muito, Fabi, mas minha mãe por muito tempo foi muito amargurada. A vida, a situação, as coisas da vida amargurou muito a mãe. A traição do pai, o abandono do meu pai, a gente passar fome, a gente depender da comida do outro. Minha mãe fazia faxina, minha mãe sempre viveu de faxina. Gente, sempre. Eu acho que é um dos serviços, assim, no Brasil, muito forte, porque muitas mães sustentaram os seus filhos com a faxina. Então, gente, pelo amor de Deus, eu olho assim, eu falo, meu Deus, eu sou resposta do sustento de uma faxina. Minha mãe sustentou a gente com a faxina. Gente, quanta dignidade tem as faxineiras. E minha mãe era essa. Eu me lembro quando minha mãe terminava de fazer a faxina, a senhora falava assim, dona Nice, olha, sobrou isso aqui de comida do almoço. A minha mãe pegava e trazia aquela marmitex para nossa casa à noite. Tá, acabou a faxina. Olha, crianças, tem comida. Mas era uma marmita para 3 meninas. Nós éramos, pensa, jovem, tem muita vontade de comer, muita coisa, uma fome avassaladora que não acaba. E minha mãe tava com fome também. Só que a mãe não comia para deixar pra gente. Isso foi por muitas vezes, Fabi. Por muitas vezes. Por muitas vezes. Quando você vier, posso falar algo pra você aqui, por favor? Ah, a Carol tá aqui. A Carol, que tá aqui, ó, chama Carol Padella. A Carol, pra você ver como é que Deus é lindo, viu? Ele fala e faz. A Carol, ela é neta dessa mulher onde minha mãe trabalhou por muitos anos. E foi a avó dela que dava comida pra gente. Então, há uma gratidão imensa na minha alma. Eu já falei isso pra dona Ivone várias vezes, que é a avó dela. E também já falei isso pra Carol, o quanto eu sou grata. Eu nunca vou esquecer. Eu acho que, às vezes, a minha luta contra a balança, eu sou muito aberta. Quem me conhece sabe. Eu não sou te falando isso, ai, tudo bem, hoje eu vou acordar pra contar uma coisa, não, eu tô aqui no Instagram, não. Mas quando eu tô no formato assim, ó, testemunho, eu sou aberta em contar aquilo que o próprio Espírito Santo tá me dando direcionamento para contar. Então eu entendo que hoje a minha maior luta contra o tamanho, a questão do peso tem a ver com a escassez. Porque depois que você estuda um pouco sobre mente, você estuda um pouco sobre questões emocionais, você vai entendendo que tudo tem a ver, tudo tem um encaixe conforme as suas dores.
E no passado o que faltava era o que? A alimentação. Fabi, eu, por muitas vezes, minha mãe falava, olha, eu tô indo na Dona Ivone trabalhar, e eu lembro que tinha só o chamate, que a gente não foi acostumado com café e nem com leite, porque também não tinha. Mas nós tomávamos o chamate, e às vezes era uma farinha com um pouquinho de açúcar. Esse era o meu café da manhã. Ou jantava ou almoçava, o arroz e o feijão. Isso foi muitas vezes, muitas vezes. Então eu falo, Deus é bom, Fabi. Eu não aceito os meus filhos. Hoje eu fiz um jantar para eles, né? Como todo dia eu faço a janta, o suco, a salada, é todo dia rigoroso. Todos os dias ininterruptos eu faço. E aí alguma coisinha o João reclamou. Eu olhei dentro do olho do João. Falei, meu filho, você não sabe o que é passar fome, meu filho. Você não sabe o que é querer e não ter o que comer. Então, eu sei, eu tenho ciência disso, que às vezes a luta contra a balança também tem a ver com as minhas questões que eu passei no passado, com falta de alguma coisa, com escassez, com vontade de ter as coisas. Me lembro da Camila Cassitas. Conforme Deus está me trazendo, eu tô contando. Me lembro da Camila Cassitas. Depois a gente volta para a irmã Neuza, tá? Onde eu parei lá da imagem que ela viu lá, né? Do jornal. E aí a Camila Cassitas era a menina rica da rua. Pensa, além dela ser a mais linda, ela era a menina rica da rua. Gente, todo mundo ficava assim, babando, que eles tinham de tudo. O que era mais moderno na época, ela tinha Melissa. Gente, quem tinha Melissa naquela época? Pelo amor de Deus, né? Vem comigo. Quem tinha Barbie naquela época? É só quem tinha dinheiro. E aí, eu não vi a hora da Camila me chamar pra poder brincar. Meu Deus, a Camila me chamou pra poder brincar. Agora, olha a minha cabeça. Vou te contar uma coisa que eu fazia. Olha a minha cabeça de criança, olha o que eu fazia. Depois as pessoas falam que criança não entende, não sente, não compreende nada. Ela sabe tudo, entende tudo e compreende tudo. Eu falava, eu vou fazer essa menina brincar. Essa menina vai brincar. Essa menina vai cansar, ela vai querer comer. E na hora que ela comer, eu como. Entendeu? Porque eu não tinha bolacha. Adivinha o que eu queria comer na minha infância? Bolacha recheada. E na minha casa não tinha. Então lá eu comia. Naquele lugar, quando ela me chamasse, eu tinha certeza que eu ia comer. Eu lembro até da marca da bolacha. É a 66, aquela bolacha 66 da Itamaraty. Eu ficava esperando ela me chamar para poder brincar, para você ver como gravei. O refrigerante que eu queria tomar era da Conquista. Era um refrigerante compridinho assim, da Conquista. Eu ficava aguardando isso acontecer. Então ela brincava. Aí eu fazia ela dar risada, eu imitava a velha surda. Gente, tudo que você imagina, eu brincava. E deixava ela muito feliz, a Camila, em poder comer. E quando chegava a hora de comer, meu Deus. Eu me lembro de comer assim, a bolacha bem devagarzinho. Só para poder, assim, sabe? Eu sentindo e como se estivesse, assim, realizando minha vontade naquele momento ali. Isso tudo marcou muito a minha vida, isso tudo me fez ser quem eu sou. Acho que de todos, ainda que eu sofri, mas acho que a minha irmã Vânia, mais velha, sofreu muito mais. Mesmo que se eu contar para você qualquer tipo de testemunho que eu contar para você aqui, acho eu que não vai ser mais forte do que da minha irmã mais velha. O mais velho, o primeiro filho, o primogênito, normalmente ele é quem vai vivenciar e experienciar coisas que o caçula não vai passar. Ele vai passar em avenidas e em situações que o caçula talvez não passaria. Não porque é por menos ou por mais. Talvez as minhas guerras são doloridas porque eu as passei. E não seria se a Vânia tivesse enfrentado. A Vânia é uma mulher mais forte. A Rosana, ela sabe guerrear as guerras dela de forma diferente que eu. Eu sou muito mais sentimental. Sou muito mais quebrantada. É verdade, a Renata falou que eu já escutei a história da Vânia, chorei muito. E isso, minha irmã já passou muita coisa. Minha irmã foi faxineira por muitos anos, só de gente rica, só de empresários, doutores. Muitas vezes ela vinha dessa faxina, a mesma coisa, ela estava vivendo a mesma história que a minha mãe. Então, voltando agora para a irmã Neuza, eu me deparei com uma situação de estar na sala daquela mulher, aquela mulher falando isso para mim. E eu ficava na minha cabeça, como é que tanto essa mulher entrega? Por que ela fica falando essa língua? Eu não entendia nada na minha cabeça. E por que ela fala essa língua? E por que ela fala de avião? Será que eu vou ser a Morena do Tchan? E por que ela fala de cidades? E por que ela fala de lugares? E por que ela fala que eu vou chegar? Por que lugar que eu vou chegar? Que lugar que é esse? E eu não tinha ideia. Até então, quando acabou de orar, eu entendi que era Deus, conforme eu te falei, né? Na hora que ela tocou na parte da minha perna, que eu não podia andar. E eu via o cuidado de Deus. Ela falou, a partir de hoje, se você quiser, Karina, eu vou cuidar de você espiritualmente. E ali eu ganhei uma mãe na fé. Eu tinha minha mãe que me gerou, a minha mãe que cuidou de mim, a minha mãe que me amou, mas ali eu tinha minha mãe na fé. Ali,
Nesse meio tempo, aconteceu algo muito catastrófico comigo. Eu acho que a palavra é essa, muito doloroso, na verdade. Nesse meio tempo, o papai morreu, meu pai morreu. E aí nós fomos velar meu pai na casa da amante. Nós fomos velar meu pai lá na casa da Cida. Nem sei se ela tá viva, não sei como é que tá a história dela. Ela morava em São Simão, Goiás, é onde nós velamos o meu pai. De um lado meu pai, do meio meu pai. Antigamente, Fabi, se velava as pessoas na casa. Sabia disso? Não era no velório, não era em culto fúnebre que acontece hoje nesses lugares chiques, assim, sabe? Memoriais. Não, velava-se na casa. Então, eu me lembro de ter o pai está no meio, no caixão, né? Do lado a amante, do outro lado a minha mãe. Aí você vai dizer, mas ele não foi embora, não abandonou? Sim. Mas passaram-se anos, uns 3 anos, 2 anos, o pai vinha ver a gente rápido e já voltava embora. Sabe assim? Ele ficava, e aí às vezes prometia algumas coisas pra mim, pra gente, e a gente ficava na expectativa. Tinha uma coisa que eu fazia. Eu lembro que quando o som de uma Scania, papai era caminhoneiro, quando o som de uma Scania soava em qualquer lugar, eu morava no fundo, sempre morei no fundo das casas. E eu me lembro que eu saía correndo do fundo, eu ia lá na frente. Na Scania. E isso foi por muitas vezes, não acontecia. Eu me lembro de esperar o meu pai uma madrugada inteirinha na janela, eu jurava que ele ia vir me ver, e não acontecia. E com o conhecimento da palavra, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a entender que eu não podia esperar muita coisa do meu pai. Eu comecei a entender que eu tinha que perdoá-lo. Eu comecei a entender que eu precisava parar de querer carregar uma coisa que eu não precisava carregar. Ele decidiu. Escolhas dele. Nós somos reflexos das nossas escolhas. Nós somos reflexos. Karina, mas seus filhos vão pagar? Muitas pessoas falam, gente, hoje tem 24 pessoas assistindo, mas eu quero falar uma coisa aqui, enfaticamente, sem medo de falar. Sem medo de falar. Muitas pessoas falam assim, eu bebo. Mas ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Deixa eu contar uma coisa pra você, como que todo mundo tem a ver com isso. Por causa de você beber, você chega em casa alterado. Chegando em casa alterado, os seus filhos não têm culpa. Não tem culpa que você bebeu, não tem controle com a sua bebida. Tu não tem com isso. Ninguém tem nada a ver. Tá, a sua linhagem tem culpa disso. Que é do teu. O homem que deitou com você tem culpa disso. Você entendeu que é uma cadeia de coisas que vão se amarrando e ficando de formas degradativas com a vida das pessoas. Você tá entendendo? É como se fosse assim, meu pai ia falar assim, eu escolhi isso. Mas o que eu quero não tem a ver? Você tá entendendo? Você entende, Fabi? O papai fez uma escolha, mas automaticamente, por mais que ele saiu de casa, por mais que ele falou, não quero mais, por mais que eu quero ver minha vida, gente, ele fez uma escolha, mas ele pingou sobre a gente. Então, quando você vai dizer assim, não, ninguém tem nada a ver com isso, meu amor, me perdoa, todo mundo tem tudo a ver. Se não tem nada a ver, eu vou dizer claro pra você, você não tem nada a ver, não faça. Não faça. Eu tô dizendo que você vai afetar alguém. Se você é filha, se você tem pai, você vai afetar o seu pai. Alguém vai ser afetado com a sua má escolha. Tá entendendo? E a gente às vezes não pensa sobre isso. E muitas vezes, a mais não tem uma casa que não tem uma figura paterna, uma figura materna, é uma casa desestruturada. É uma casa sem estrutura. Cara, não é porque está dizendo isso pra você, porque eu sou reflexo disso. Eu não tô contando aqui, Fabiana, a história de outra pessoa, contando a minha história pra você. Por que você acha que eu era chorona? Porque uma menina, uma casa onde tem filhos, filhas, não sei, e não tem a figura de um pai. Qual é a figura de um pai? Segurança, firmeza, autoridade, uma palavra firme. Já prestou atenção? A mãe fala, mas quando o pai fala, conta pra mim o que acontece. Conta pra mim o que acontece. A figura que ele representa. E quando não se tem essa figura, há algo que fica, sabe, instável no meio do lar. Entendeu? A mãe teve que trabalhar de forma dobrada. Minha mãe trabalhava em 2 lugares para poder nos sustentar e ninguém cuidava de mim. Tá entendendo? E ali ficava um vazio. Eu assistia Chaves, eu cuidava de casa, eu tentava fazer alguma coisa para poder ajudar, eu ficava esperando alguém me chamar para poder brincar, mas eu me sentia muito triste, muito sozinha, muito vazia. Até eu conhecer Jesus para poder me completar. Então a peça que faltava na minha alma, que na minha cabeça eu achava que era meu pai, era Deus.
Porque eu não podia fazer o serviço que era meu pai que tinha que ter feito. Você entendeu? Eu não podia. Eu ficava procurando em todo mundo. Eu era tão carente que qualquer amizade era a melhor amizade para mim. Eu era tão carente que qualquer amigo era o melhor amigo para mim. Eu era tão carente que qualquer namorado era o melhor namorado do mundo. Ai, eu amo. Mentira! Carência! Nada mais do que carência. Então, eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Antes de você vir diante de Deus e falar, Senhor, cuide, nutre, não espere você ser feliz, depois você casa. Entendeu? Seja feliz, porque se você é feliz em Deus, meu amor, você vai continuar sendo totalidade em Deus. O outro faz parte, sim, você será uma só carne, sim, mas você não pode esperar que o outro te faça feliz. Então você não ama Deus. Então você não conhece a totalidade. Não é o que tem a obrigação de me fazer feliz. Então eu sou feliz, então você codependente da pessoa correta. Se o outro morreu, também vai enterrar junto. Você entendeu? Há um erro na nossa sociedade, no tempo que a gente vive. Há um erro nesse tempo que nós estamos vivendo. Há um erro muito grande que foi muitas vezes propagado a mim. Então eu ficava procurando amores. Eu procurava amizades. E quando eu não tinha amizades, eu queria pagar para ter essas amizades. Eu sempre trabalhei desde os 9 anos de idade. Sempre trabalhei desde os 9 anos de idade. Desde os 9 anos de idade eu trabalhei. Sempre eu trabalhei na minha cabeça, Fabi. Eu quero te contar algo. Na minha cabeça eu falava assim, eu vou ajudar minha mãe e vou continuar trabalhando. Então eu ajudava minha mãe. Ajudava sempre ajudei minha família. Sempre ajudei muito a minha família. Desde os 9 anos eu trabalho. E quando eu comecei a trabalhar, como eu não tenho as amigas que eu queria certas amigas, em alguns grupos, eu ia lá dela, eu vinha lá um presente pra você. Tá entendendo? Tentando comprar, mas para suprir um buraco que era o que meu pai tinha causado em mim. Então, nessa noite, eu vou dizer para você, em nome de Jesus, vocês que estão aqui, vocês que estão ouvindo esse testemunho, e vocês que ainda vão ouvir, que esse espaço da dor, que esse espaço de que você está sentindo, cara, é como tem uma rua só, é como parece que eu estou numa rua, numa estrada, caminhando sozinho, cara, parece que eu estou no meio de uma imensidão de tristeza. Esse espaço, a cura para esta situação, chama somente Jesus, não tem. Ele é o único que cura emoções, ele é o único que cura traumas, ele é o único que cura frustração, ele é o único que restaura a tua saúde, ele é o único que restaura a sua reserva mental e te ajuda a tirar e a te livrar de todos os ressentimentos, todo esse sentimento de orfandade. Porque quantos de nós estamos rodeados de todos, mas nos sentimos só, aquele sentimento de orfandade, em nome de Jesus, que você nessa noite venha sentir o sentimento de filha, não só sentir filha, mas ser filha. Olha que diferente. Saiba que você é filha. E filho deste Deus que te ama de forma maravilhosa. Que ele se entregou por te amar. Ele se entregou naquela cruz porque sabia que você precisaria da misericórdia dele. Como eu sou resultado da misericórdia de Deus. E como finaliza tudo isso? Depois de tudo isso aconteceu, a Maneusa incansavelmente me evangelizando. Houve uma promessa naquele dia na casa da Emaneusa. O ano era, acho que 2002 ou 2001. Eu acho que era isso, 2002 ou 2001. Eu recebi uma promessa de Deus ali na casa da Emaneusa. E a partir daquela data, nunca mais eu me desviei do Senhor. Fabi, de todo o meu coração, eu nunca mais desviei do Senhor. Nunca. Havia um... Não sei falar se era medo. Havia algo assim no meu coração que eu falava assim, não me deixa me perder de mim mesmo. Sempre, porque eu andei no outro lado, né? Então eu sabia o que era gostoso, né? Ficar com os menininhos, essas coisas aí, essa vida. Então eu falava, vai, Senhor, não deixa me perder de mim mesmo. E Deus logo, com foi me dando a direcionamento. E qual você acha que é a primeira coisa que o pastor olhou para mim e ele falou? Primeira coisa, Mancarina, vou colocar você no grupo de louvor, porque você vai cantar. E ali, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no grupo de louvor. E só naquele grupo de louvor eu fiquei mais de 10 anos. Só naquele grupo de louvor. Ministrando, sendo ministrada, sendo curada, sendo corrigida, alinhada, amada. Eu vi o cuidado de Deus. Eu vi Deus ali plenamente. E de lá para cá, comecei a sentir o cuidado de Deus com a minha família.
Karina, hoje tá diferente, tá? Eu tô contando um pouco do meu testemunho. Um dia, com a oportunidade, eu quero contar para vocês o testemunho do meu casamento, mas hoje eu quis contar um pouco da minha infância, eu quis contar da forma com que o Senhor me chamou. E eu queria muito, Fabi, eu queria muito saber como que a mulher fala daquela língua lá. Eu falava assim, Maneusa, como você fala dessas coisas? Eu quero falar também. E Maneusa, a senhora tem um dom de visão, eu também quero. Mal sabia onde eu estava me... Porque eu também ser um vaso igual a senhora é. Eu também quero ser da mesma forma que a senhora é. E por muitas vezes, isso, Fabi, foi noites e noites e noites e noites e noites e muitas noites eu ficava pedindo, Senhor, usa-me como o senhor usa a irmã Nilza. Usa-me como o senhor havia dentro de mim não uma competição, mas havia um desejo que ardia dentro de mim em ser útil para o Senhor. E agora eu quero deixar aqui para vocês uma chave. Eu quero deixar para vocês aqui um pensamento. Para vocês que estão aqui, para quem vai assistir. Quando você gera qualquer coisa, seja ele qualquer coisa, é o propósito de ser gerado. É gerado para ser uma disputa, é diferente. Penina gerava para ser uma disputa, para ser uma competição. Ana gerava para entregar ao Senhor. Então, antes de qualquer coisa que o Senhor entregar nas tuas mãos, antes de qualquer coisa que o Senhor, evidentemente, de forma efetiva, cumprir a sua vida, a orfandade, esse espírito maligno que sempre estava dentro de mim. Deus me fez vencer o trauma e a raiva que eu tinha do meu pai por tudo que ele fez com a gente. Deus me fez perdoar aquela mulher, amante do meu pai. Deus me fez perdoar o meu pai por tudo que ele fez. Deus me fez perdoar a mim mesma, porque por muitas vezes eu me permiti carregar esse sentimento tão maligno dentro de mim, de ódio, de raiva. Eu me permiti ser... É o meu que está falhando, Fabi? Meu que tá falhando? Hã? Não tô ouvindo. Tava falhando um pouco o seu, Karina, mas já tá melhor agora. Então eu vejo que o Senhor me deu a graça de poder passar por tudo isso. Amém. Então, assim, eu quero agradecer a Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus porque Ele cuidou de mim, Ele usou a vida da irmã Neuza. E hoje, em qual estágio que eu tô? Eu tenho um casamento, estava falhando. Ah, sim. Eu tenho um casamento hoje restaurado. Por muito tempo, o inimigo queria repetir a história que meu pai fez com a minha mãe, com a minha mesma vida. Então, assim, eu vejo que Deus me deu uma oportunidade. Deus me deu uma oportunidade. E como eu poderia ensinar vocês com isso? Se eu pudesse, acho que se fosse essa palavra, o que eu poderia ensinar para vocês em relação a isso? Eu quero dizer para vocês assim, não repita. Se o que o outro fez com você te doeu, não repita. Se o abandono que o outro fez doeu na sua alma, não abandone o outro. Se a falsidade do outro te doeu, não seja falsa. Testemunho de Deus que teve misericórdia de mim. Então hoje, o que você faz hoje, Karina? Hoje, todos os dias eu decido viver, porque, Karina, vem a dor? Claro que vem, meu amor, não tem amnésia. Posso dizer mais? Há muito tempo. Tá falhando de novo, Karina. Falhou? Oh, meu Deus. Eu preciso só falar isso para poder encerrar. Minha mãe foi para casa de uns tios meus. Sim. E quando esse lugar que a minha mãe foi, tá travando, cara. Tá travando, Karina. Todo mundo falando, meu Deus. E agora, gente? Foi? Será que foi? Agora para mim tá normal. Então bora. E aí, chegando lá, eles se reuniram, normal, né? São irmãos, né? São parentes da minha mãe, são irmãos da minha mãe, se reuniram. E aí, eles pegaram e falaram assim, um deles, né? Não vou falar o nome aqui. Nice, você acredita que quando você estava gerando a Karina,
O Geraldo falou que ia dar um jeito de tirar. Meu Deus. E eu sou essa Karina. Eu sou a filha, eu sou a filha caçula. Porque ele falava que ele não queria essa gravidez. Ele não queria eu, né? Eu sou a filha caçula. E aí, o pai falava que como ele aprontava, ó, meu pai contando isso para os meus tios, da parte da minha mãe, como ele aprontava, ele falava, vai saber se a Anice também deve aprontar. Porque eu não vou querer essa criança. Então ela deve aprontar como eu apronto com ela, entendeu? E nisso ele tinha falado, né, essa palavra. Aí minha mãe voltou para casa, a gente conversou, ela contou da viagem, ela falou, Karina, você acredita que o seu pai, na época, foi contar isso até pro seu tio, isso tem quase 40 anos. Você tem noção disso? Ah, mas Karina, dói. Ô, meu amor, você tá falando de quem? Da pedra? Você tá falando de quem? Da árvore? Você tá falando de quem? Da flor? Não, você tá falando de gente que você ama. Então não vamos tentar mistificar, não vamos tentar passar um cor-de-rosa naquilo que não é. Então, mas o que você faz? Quando vem a dor, o que você faz? Você tem que aprender a ressignificar. Sem falar, Senhor, tá, ele fez comigo, mas eu vou fazer com o João e a Maria, porque eu tenho o João e a Maria. Eu tenho o João e a Maria, eu tenho meus 2 filhos. Eu vou fazer com o João e a Maria? Se ele foi assim comigo, eu vou fazer. A obrigação e a graça da cruz é isso. É por amor que ele se entregou. E é por amor que eu tô aqui de pé. Gente, a graça é favor imerecido. Não é porque eu mereço que eu faço. É porque eu sei para onde eu vou. Você ora porque você quer? Você limpa a casa porque você quer? Você faz algumas coisas que são triviais porque você quer? Não, você faz por necessidade. Você faz porque se você não fizer, isso mesmo, Renata, eu vou repetir um ciclo. Se eu não fizer isso, eu vou repetir um ciclo. Ah, mas ainda tem pessoa na sua família que tem problema com isso? Sim, mas aí, deixa eu entender. Eu sou mãe do João e da Maria. Eu não sou mãe de tal pessoa e de tal pessoa e de tal pessoa. Você entendeu? Todo mundo tem todas as 24 horas que você tem, eu também tenho. Todo mundo tem as mesmas 24 horas que todo mundo tem. Todo mundo tem a opção e o acesso a Cristo como todo mundo tem. Tá entendendo? Ninguém vai ter como enganar. Ninguém vai ter como inocente. A Bíblia é clara. Todo joelho se dobrará e toda língua se confessará que Ele é santo, que Ele é o Senhor. Então, o Senhor não vai me ter como inocente. Ele vai dizer, Karina, naquele dia eu dei acesso a você a palavra. Eu levantei fulano e ciclano, beltrano para poder falar do teu nome. Você ainda continua com raiva? Você ainda continua com ódio? Você ainda continua deixando o seu coração ser reserva para isso, Karina? Até quando, Karina? Eu te vi parada, eu te dei projeto, eu te dei sonho, eu te vi parada por causa de ódio do outro. Ah, porque o outro foi falso, porque o outro foi caluniador, porque o outro te esqueceu, porque o outro... Ah, mas o outro é meu pai. Eu sei, Karina, mas eu continuo sendo teu pai. Era como um chacoalhão de Deus, Fabi, com a minha vida, dizendo, eu sou teu pai. A sua mãe, ela deu só o que ela tinha de melhor, Karina, porque ela tinha que ser homem, ela tinha que ser mulher, ela tinha que ser tudo ali naquela casa. Mas eu supri. Eu fui o amor da sua vida, Karina, como sempre sou. Ele é meu Deus, gente. Tem noção pra mim? Quando alguém vem falar pra mim assim, ai, Karina, eu tô passando luta XY. Primeiro eu avalio, eu escuto. Quando alguém pede oração, eu escuto. Aí, mas eu primeiro eu vou escutar. Tá, eu quero oração porque o filho tá com dor de cabeça. Eu falo, meu Deus. Olha o que a irmã tá pedindo oração, porque o filho tá com dor de cabeça. Nós esquecemos. Nós negligenciamos a fé que nós temos. Desculpa, gente. É tão diferente isso que eu vou te contar. Karina, eu tô com uma filha... Eu vou dar uma situação, tá? Eu tô com uma filha que tá com uma doença XY. Os médicos desenganaram. Você entendeu? Você tá entendendo? A Bíblia vai dizer que quando Moisés precisou de uma ajuda dos amigos, foi porque a luta tava há anos. A luta tava ferrenha. A luta tava ferrenha, a luta tava ferrenha, a luta tava ferrenha. Aí ele vai, sobe no cume do monte, ele levanta as mãos, mas a luta já tava durando há tantas horas, há tanto tempo, ele não aguentou. A mão caiu e Arão e Ur levantou as mãos para poder ajudar. Então entenda, não é que toda hora todo mundo vai ter que fazer tudo por você. Pare de ficar assim, esse outro não fez, por que o outro não chamou? Por que o outro não me levou? Por que o outro não falou pra mim? Por que o filho não contou na vida dele? Ele não tem obrigação. Ele não fez por mim, meu pai, porque ele não quis. Eu vou fazer o quê? Eu vou saber. E se lá na glória eu não saber, eu ainda vou continuar não sabendo. Eu vou fazer o quê? Gente, pensa numa menina que tem questão, pensa num trem curioso, sou eu. Eu sou super curiosa, sempre fui. Eu sempre achava que ia ser uma jornalista. De tanto que eu sou curiosa, eu quero saber de tudo, eu pesquiso de tudo, eu achava na minha cabeça. Tá entendendo? Então, Fabi, esse todo o trabalhar do Senhor para chegar até aqui, hoje ir para a igreja, estar com meu marido, com os meus filhos, foi todo um trabalhar. Não foi simples, porque
a história também da mamãe que quis bater aqui na minha casa também. Mas hoje, tá? Não é uma fábula, não é um conto de fada, não é. É a misericórdia de Deus todo dia. É a misericórdia de Deus todo dia. É quando eu quero olhar, o Senhor fala, opa, qual é o olhar que você tá olhando, Karina? De misericórdia ou de julgamento? Quando eu quero falar, Deus vai dizer pra mim, você vai falar de que jeito? Como eu falaria, Karina, como a sua carne, como o seu velho eu quer falar. E muitas vezes, quando a gente se posiciona diferente, a gente consegue minimizar, essa é a palavra, muitas coisas. Quantas palavras lançamos sobre os filhos por causa de raiva? Mamãe, quando estava nervosa, ela batia na gente e ela lançava a palavra que ela sentia do papai sobre nós. E ela dizia, papai não ama vocês, por isso que ele não está aqui. E ela batia na gente. Então, por que ficou forte o abandono? Porque a mamãe repetia na hora da dor dela, mas ela não fazia porque ela tinha prazer. É que era muito forte aquilo que doía nela. É que eu tenho que alimentar essas crianças, e essas crianças estão me dando trabalho, e era para você estar aqui. Geraldo, era pra você estar aqui, aí ela vai lá, entendeu? Não porque ela era ruim, maligna, não era isso, pelo contrário, gente. Entendeu? Então você nessa noite que escutou aqui ó, uma parte do meu testemunho, eu tenho uma parte muito forte no casamento para poder contar, e eu quero poder contar, eu quero poder compartilhar, eu quero poder falar, gente. Não tem coisa melhor, Fabi. Eu sempre falo, Senhor, se amanhã eu não acordar, Jesus... Hoje eu falei cedinho pro João isso, Fabi. Cedinho, era 9 horas da manhã. Eu falei pro meu filho, 9 horas da manhã, de relógio. Disse, João, a mamãe tá deixando o melhor tesouro para vocês, a palavra do Senhor. Eu tô deixando tudo que eu tenho para vocês, a palavra do Senhor. Se ainda, meu filho, minha mãe não tiver dinheiro para pagar a melhor faculdade, eu vou deixar tudo que eu tenho de melhor à presença do Senhor. Não reclame. Eu sempre falo pro João, na hora que vinha vontade de reclamar, reinvente-se, pensa, agradeça, glorifica, cante um louvor, mude a atmosfera. Você é como isso aqui, ó. Você vai pegar um controle de um ar-condicionado e lá fora tá 30 graus. Mas você é como o ar-condicionado. Eu vou exemplificar e encerro aqui. O ar-condicionado você vai ligar ele, Fabi. Mas lá fora é 30 graus, 35. Mas você quer deixar um ambiente, uma temperatura gostosa, um ambiente saudável, um lugar bom, uma respiração leve. E aí você liga o ar-condicionado na temperatura ideal para o seu corpo, para você sentir aquele frescor. Assim é você nos ambientes. Assim que Deus quer usar você. Aquele que normaliza o ambiente. Aquele que traz paz ao ambiente. Aquele que não fica só aquecendo, jogando fogo, jogando brasa. Você é aquele que normaliza. Você é aquele que apazigua. Você é aquele que dá... Tá bom. Porque muitas vezes para ganhar a gente perde. Desculpa, mas é uma grande verdade. Mas você é como esse grande ar-condicionado, aquele que traz a temperatura ideal para o ambiente. O Espírito Santo de Deus, Fabiana, tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui ouvindo o meu testemunho e os que vão ainda ouvir. Mas não ache que por causa do meu testemunho ser forte desse jeito, por um pai que não me quis e por uma mãe que trabalhou muito, que a gente não pôde ficar com a gente dentro de casa, eu sou uma coitada por causa disso. Eu vou aproveitar disso, vou sensacionalizar as pessoas, vou emocionar as pessoas, para pessoas ficar me dando dinheiro por causa da minha voz, da minha história tristezinha que eu tenho. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o evangelho, que nós muitas vezes não queremos pegar a Bíblia para poder ler, por preguiça, por omissão minha de ler. Entender o que é de Deus e não é de Deus. Entender o que é palavra e que não é de palavra. Entender o que é caminho de Cristo e que não é caminho de Cristo. Cuidado de você querer colocar Cristo dentro do teu quadrado, na certeza de que é nada a ver. Nada a ver. É um monte de nada a ver que vai todo mundo pro mesmo lugar. Eu tô me preparando para subir, mas não é fácil. Não vou dizer para você que é fácil. É desafiador. E o céu é para todos? Claro que é todos. Mas nem todos querem céu. Tá entendendo? Que o Espírito Santo abençoe você. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor abençoe seu viver. Que o Senhor abençoe a sua história. E que a sua bagagem da sua vida, chamada vida, você venha abrir ela. E você venha lembrar de tanta coisa que você passou. E você venha lembrar de tanta coisa que Deus passou com você. De tantas vezes que você chorou e Deus, pela manhã, bem pela manhã, a alegria veio. E você venha lembrar de tantas vezes que o Senhor te respondeu. Cuidou, consolou, restaurou, amparou a tua vida. E você vinha lembrar do cuidado dele, do zelo do Senhor.
Hoje é segunda-feira, minha irmã. Amanhã é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu profetizo uma semana bendita para você. Quando a inveja bater no teu coração, quando aquele sentimento de inferioridade, de orfandade vier no seu coração, eu te peço em nome de Jesus, que você venha falar: Senhor, eu sou tua filha, Pai. Eu não aceito esse sentimento em meu coração. Eu me sinto amada por ti. Lembra do ar-condicionado? Prepare o ambiente. Prepare, mude o ambiente, coloque um hino, muda o ambiente, prepare o ambiente, muda a atmosfera. Quando você mudar a frequência, todas as coisas vão mudar. Quando você começar a mudar a frequência de mente, as pessoas já não querem. Não vai ser. Vai ter pessoa que vai se incomodar de ficar perto de você. Tem pessoas que vão sair automaticamente, elas vão se retirar. Não vão ser as mesmas que vão estar do seu lado, porque a tua frequência vai elevar. A tua frequência, o seu sorriso, as murmurações que já eram, já não eram mais, a vontade de falar do que era do passado vai ficar para trás. Você vai fazer igual aqui. Hoje é pontual contar um testemunho, mas não é toda hora para ficar falando. Não, meu amor, não lance palavras ao vento. Tenha a intenção, seja intencional no que você faz. Jesus nunca passava no lugar, Fabi, sem ser intencional. Todos os lugares que ele passou, e houve milagres, houve prodígios, houve transformações, foi sempre intencional. Que o Senhor abençoe, gente. Muito obrigada, em nome de Jesus. Escute isso aqui, por favor. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Será? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, os teus caminhos são mais altos que os meus. Os teus projetos são maiores que os meus. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio, meu Deus. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. Amém. O teu melhor está por vir, mesmo sem eu entender. Ô, glória. Obrigada, Fabi. Amém. 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 Que testemunho, Karina. Que testemunho, meu Deus. Tenho certeza que todos que estão aqui nessa live foram impactados de alguma forma. E mesmo diante de estar travando ou não a live, isso não é impedimento para que o Senhor alcance corações. E que bom, Karina, que bom que você não desistiu, que bom que você abriu o seu coração, né? Porque quando a gente abre o nosso coração, ele faz. Muitas das vezes a gente pede ao Senhor, mas a gente pede por pedir, pede porque vê o outro recebendo, né? Mas não abre de verdade o nosso coração. E o Senhor, ele não é um Deus que vai forçar. Ele vai esperar que a gente peça para que ele habite dentro de nós. E aí, a partir daí, as coisas mudam. E é uma honra para mim ter você aqui, contando seu testemunho, como eu falei. E eu espero de todo o meu coração que você possa continuar essa serva fiel, amorosa, disponível para o reino de Deus. Amém. Porque ainda tudo que você tem vivido ainda é muito pouco diante daquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Através de você, ele vai impactar muita gente. Tenha certeza disso. Eu creio. Eu quero te agradecer a Deus pela sua vida, Fabi. Muito obrigada. Amém. Hoje nós somos mantidas de pé por Deus, mas Deus também tem os seus Arão, os seus Ur que nos ajuda
A Renata aqui, ó, tá escrito assim, a Renata RR Boutique. Ela é um canal de Deus na minha vida. Eu sempre falo para ela, Renata, até onde nós não sabemos, porque nós não sabemos do amanhã. Às vezes eu tô aqui, vou embora para outro lugar, ou assim com ela, a gente não sabe o que Deus vai fazer com a nossa vida. Mas até aqui, eu quero agradecer a Deus pela vida da Renata, louvar a Deus pela vida dela, por essa loja que o Senhor instituiu no coração dela e ela sempre me ajudar no meu ministério. Ajudar alguém é algo desafiador, não é brincadeira. Investir na vida de alguém é quando você olhar e ver o que ninguém vê, Fabi. Sim. Então eu quero agradecer a Deus por você ter me dado essa oportunidade de contar o testemunho, da Renata me ajudar com a casa dela. Porque é dinheiro, gente, é investir. Por mais que, tá, é um vestido, mas ela tem que ir lá, ela tem que viajar, é a gasolina, é uma coisa, é outra. Então a gente tem que saber ter gratidão. A gente tem que saber honrar as pessoas. Então eu quero fazer isso mais uma vez. Agradecer a Deus por falar aqui de Jesus que você me deu, né, Fabi? Amém. E pela vida da Renata e a vida dos meus intercessores. Glória a Deus. Amém, Karina. O Senhor possa abençoar cada vez mais você, sua casa, sua família, esse ministério tão lindo que você tem. Amém. E Amém. eu vou pedir para que você, se você puder, para que você possa orar para a gente terminar, mas antes, eu só vou desativar aqui os comentários rapidinho. Pessoal que está na live, vamos tirar um print bem bonito, tá? Depois é só postar aí e marcar a gente. Aqui no Instagram eu tenho rapidinho, eu tenho um destaque chamado Tô na Live. Então você tira o print, marca a gente reposta depois, tá bom? Vamos lá? Legal. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Foi, hein? Acho que foi, peraí. Ai, que gostoso. Foi. Karina, tá bom, obrigada. Ora pra gente poder finalizar, então. Amém. E você que tá aqui na live, você que pegou a live pela metade, depois é só voltar, assistir desde o início, tá bom? E mais uma vez, Karina, Deus te abençoe, viu? Amém, Fabi. Obrigada, viu? Pai, eu quero te agradecer nessa noite, Senhor. Amém. Que segunda-feira bendita. Obrigada, Senhor, por mais uma vez. Eu sempre digo para o Senhor que esse amor me constrange. Esse cuidado de pai que o Senhor tem comigo é somente o Senhor. Deus, não deixa com que ninguém sinta um sentimento de orfandade, que é um sentimento de solidão, um sentimento de estar só. Senhor, repreenda, bane, Senhor, do nosso meio a inferioridade, a comparação, a necessidade frenética de sempre estar em evidência, mas dentro da alma vazia, Senhor. Que nós possamos se despedir de nós mesmos na sua presença. Pai, hoje foi um culto aqui neste lugar, onde o seu nome mais uma vez foi glorificado. De que valia seria contar qualquer coisa se não fosse para glorificar o seu nome? De que valia seria falar qualquer nome se não fosse falar o teu nome, Senhor? Nessa noite eu te peço, Senhor, abençoe as empresárias, empresários, abençoe os projetos, sonhos, meu Pai. Abençoe, Senhor. Glorifica o teu nome em nosso meio. Abençoe a Fabi, Senhor, os projetos que ela tem. Que ela venha estar sempre firmada na rocha, Senhor, olhando para o Senhor como autor e consumador da fé dela. Senhor, que cada dia mais eu venha colocar o anseio na alma da Fabi, Senhor, de propagar esse evangelho no lar dela, na casa dela, na onde ela passar, Senhor. Guarde os dias da Fabi, Senhor, que ela venha ver a promessa do Senhor se cumprindo sobre a vida dela. Pai querido, coloque o pé. Fabi, que você coloque o pé, porque o Senhor é o estrado dos seus pés. A palavra do Senhor vai dizer que a terra é o estrado. Amém. Amém, gente. Deu algum problema com a Karina, mas a live foi... Que live! Que live poderosa. Poder escutar um pouquinho sobre o testemunho dela, tá bom? Karina, se você estiver por aí, se quiser voltar de novo para a gente finalizar, se não der, não tem problema também, tá bom? Mas só me avisa por aqui, eu vou ativar os comentários aqui de novo. Deixa eu ver se ela entra aqui de novo, eu não sei o que aconteceu. Provavelmente caiu a live por lá.
Mas amém, gente. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui na live. Como eu falei, a live vai ficar salva. Brevemente, essa live também vai para o meu canal lá no YouTube. Se você ainda não conhece meu canal, é só procurar pelo nome E aí Crente, tá bom? Tem outros testemunhos por lá também. É muito impactante, eu tenho certeza que vai edificar a fé de vocês. Então, vai lá, procura, assiste os vídeos que tem por lá. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar, né, cada vez mais aí a caminhada, tá bom? Eu acho que a Karina não vai voltar, então eu acho que eu vou finalizar por aqui. Deve ter acontecido alguma coisa, caiu a live, mas glória a Deus. Em tudo dá graças. Deus é bom, perfeito e agradável o tempo todo. Pessoal que está entrando agora, é só voltar a live, vou deixar salvo para que você possa assistir. Tá bom? Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de todos vocês que estão aqui. Vocês possam ter uma noite, um restinho, né, de finalzinho de noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus e até a próxima live. Essa semana nós temos live. Eu vou avisar nos stories, então fica ligadinho aqui no perfil. Que essa semana ainda nós vamos ter mais uma live aqui, tá bom? Beijo, fica com Deus, Karina. Deus abençoe. Deus abençoe, Karina. Amém, gente. Tchau, tchau.